Boa noite a todos, saudamos todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, e gostaríamos nesse momento de convidar a cada um de vocês para adorar e louvar ao nome do nosso Senhor Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Como é bom louvar e adorar o nosso Deus, né? E olha só, a gente não sabe
né? Quem está assistindo não sabe, a gente não sabe como é que está a tua vida agora nesse momento. A gente não sabe se você está aflito. De repente, você está com um filho doente, está com seus pais doentes. De repente, você pode estar sozinho, sentindo só, nesse momento de isolamento. A gente não tem as pessoas que a gente ama, que a gente gosta perto da gente muitas vezes. E bate muitas vezes uma solidão, bate muitas vezes até um desespero. Não sei se sua situação é essa nesse momento, mas queria só falar uma coisa para você. Lá em Mateus capítulo 4, fala Jesus, no momento que Jesus é batizado, ele vai para o deserto. Passa 40 dias jejuando e ele é tentado pelo diabo. E você pode pensar, poxa, Jesus foi para lá sozinho. Mas ele estava no deserto, né? Um deserto onde de dia faz muito calor e à noite faz muito frio. E quando faz calor, né, a gente entra logo em desespero. E quando está frio, a gente quer alguém perto da gente para nos aquecer. E Jesus ali foi tentado, passou fome, estava com fome. Ele passou 40 dias jejuando. Mas em nenhum momento ele desvaneceu. Pelo contrário, ele estava com o Pai. Deus estava naquele momento com ele. Pode ser que nesse momento você esteja num deserto. Pode ser que nesse momento você esteja passando por todas essas aflições, todos esses, até mesmo a tristeza está batendo na sua vida. Relacionamentos que muitas vezes não funcionam. De repente você pode estar com o seu relacionamento, no seu casamento, pode estar se desmoronando. Mas saiba que Deus, Ele não te deixa só. Mesmo nos momentos que a gente acha que está sozinho, que a gente não tem amigos por perto, mas Deus está, naquele momento ali, olhando para você. Ele prometeu não te deixar só em nem um minuto. Mesmo que você passe pelo deserto, mesmo que você passe por todos esses momentos difíceis na tua vida, mas Deus está ali para dizer assim, olha, eu estou aqui contigo. Não temas que eu estou contigo. E Jesus, ele passou por todas essas situações naquele deserto, por um motivo, porque ele entende o que você está passando. Tudo isso que você está passando, Jesus Cristo, ele entende, porque ele passou por essas situações. Então, nesse momento, eu convido você, né, a fazer uma reflexão da tua vida e ouça essa canção, tá certo? Como uma forma que Deus está falando no teu coração. Ele quer falar com você nesse momento e quer acalentar, acalmar a tua vida e o teu coração. Se sentes que estás sozinho, caminhando neste caminho, eu sempre estarei por perto, contigo neste deserto. Se sentes que és inútil e vives só do passado, creia no Deus presente que te salvou. Você tem que pôr sua fé nesta luz, nessa luz. Se agarre em mim, em seu Mestre Jesus, Jesus. Eu não nego andar com você, faço tudo que o Pai permitir. Tenho tudo que você quer, eu não ponho sua vida a perder. Eu não nego andar com você, faço tudo que o Pai permitir.
caminhando neste caminho, eu sempre estarei por perto, contigo neste deserto. Se sentes que és inútil e vives só do passado, creia no Deus presente que te salvou. Você tem que pôr sua fé nessa luz, nessa luz. Se agarre em mim, em seu mestre Jesus, Jesus. Eu não nego andar com você, faço tudo que o Pai permitir. Tenho tudo que você quer, eu não ponho sua vida a perder. Eu não nego andar com você, faço tudo que o Pai permitir. Tenho
gostaria de orar nesse momento por você, tá certo? A gente vai orar por sua vida, tá certo? A gente quer orar por você para que Deus possa estar operando na sua vida nesse momento, no seu lar, para que Ele possa estar promovendo a cura, não só física, mas também espiritual. Se você está nesse momento de, como a gente falou, de solidão, de tristeza, o Espírito Santo de Deus, Ele pode tirar essa tristeza da sua vida, do seu coração, tá certo? Nesse momento a gente vai orar por aqueles que estão nesse momento nos hospitais, orar por aqueles que estão enfermos, orar pelos relacionamentos hoje que estão se desmoronando, tá certo? Baixe sua cabeça nesse momento, vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, querido Deus, queremos nesse momento entregar nossas vidas diante do Teu altar. Queremos, ó Pai, pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos Te pedir perdão pelos nossos maus pensamentos. Queremos Te pedir perdão por muitas vezes nos esquecermos de Ti. Queremos Te pedir perdão pelo egoísmo que está enraizado em nossos corações. Queremos Te pedir perdão pelos pensamentos de raiva, de ódio contra o nosso próximo. Queremos, ó Pai, nesse momento Te pedir que o Senhor possa estar habitando em cada lar que está nos ouvindo agora nesse momento. Só o Senhor sabe o que está se passando no coração de cada um ali. Só o Senhor sabe o que cada um está passando nesse momento. Senhor, queremos Te pedir para aqueles que estão enfermos, aquela mãe que está com o filho doente, aquele filho que está com seus pais doentes, que está nesse momento nos hospitais. Queremos, ó Pai, Te pedir que Tu possa promover a cura, em nome de Jesus, mas que além de tudo, a Tua vontade venha a prevalecer. Queremos Te pedir, ó Pai, nesse momento, por aquelas pessoas que estão se sentindo num deserto, sozinhas, que estão com seus relacionamentos rompidos, com seus relacionamentos à beira de se romperem. Relacionamentos não só conjugais, mas também relacionamento de pai com filho, filho com pai. Senhor, que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo vem estar operando na vida dessa família, Senhor. Isso possa estar restaurando nossas famílias por todo o Brasil. Abençoa a nossa igreja, Pai, a nossa comunidade. Que o Senhor possa estar com cada idoso nesse momento, que está ansioso para estar aqui junto conosco, nos abraçando, que também tem se sentido, ó Pai, só. Que a alegria do Teu Espírito Santo possa estar entrando, penetrando em cada coração, Pai. Que a nossa vida, Senhor, que a nossa vida possa ser de devoção ao Teu santo nome, possa ser de adoração, possa ser de louvor. Louvar porque nós estamos vivos, louvar porque a família do Senhor está reunida nesse momento, mesmo que não estamos juntos aqui, mas ela está reunida em cada lar. Ó Senhor, abençoe esse nosso Brasil, aos nossos governantes, ó Pai. Tem misericórdia desse povo, Pai. Tem misericórdia de nós. Nos livra, ó Pai, de todo mal. E que nós possamos, ó Pai, a partir de agora, que estamos diante de Ti, na Tua presença, diante do Teu trono, que nós possamos nos despojarmos de nós mesmos e possamos viver para Ti, Senhor.
possamos viver mais de Ti e menos de cada um de nós. Que eu possa viver mais de Ti e menos de mim. Em nome de Jesus, nos abençoa. Mais de Ti, mais de Ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de Ti, mais de Ti, muito mais de Ti. Meus amados irmãos, muito bom podermos sempre estar louvando ao nosso Deus, e esse é um momento muito especial. Ele é um tempo de adoração, de louvor a Deus, tanto quanto qualquer outro momento que nós temos tido no nosso culto, nas nossas celebrações. E esse é um momento em que nós agradecemos a Deus e colocamos diante dele as nossas vidas, com tudo que temos e com tudo que somos. Portanto, esse é um tempo de ofertarmos ao Senhor, não somente a nossa vida, o nosso culto, esse momento de celebração, mas também louvarmos a Ele por meio dos nossos dízimos, das nossas ofertas, entendendo que o nosso Deus é aquele que tem as nossas vidas no seu sustento, Ele que tem nos abençoado. Apesar de todo esse tempo que temos vivido, Ele não tem permitido que nos falte absolutamente nada. Então eu quero lhe convidar a participar desse tempo com alegria no seu coração, celebrando ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Olha, eu sei que esse é o momento para nós estarmos louvando ao nosso Deus por meio dos nossos dízimos e ofertas. Mas eu quero aproveitar também esse momento aqui e parabenizar todos os pais. Eu sei que o pessoal tem usado muito esse tempo de forma comercial, mas é um momento de nós também lembrarmos e honrarmos os pais, que você seja um pai segundo o padrão das Escrituras, que seja um homem cuidadoso, um homem temente ao Senhor, que ame sua esposa, que ame seus filhos, que você se dedique a cada dia à leitura da palavra, ao conhecimento do Senhor, e que você possa realmente moldar a sua vida segundo os padrões do Senhor Jesus. Então, eu louvo a Deus por todos os pais da nossa igreja e por aqueles que estão nos assistindo. Então, vamos celebrar a Deus com os nossos dízimos, nossas ofertas e, acima de tudo, agradecendo a Ele por ser o sustentador das nossas vidas.
Esta é a hora de adoração. Estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, para Ele teu coração. Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Adore e louve o nome do Senhor Jesus. Toda língua confessará. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, assim como estás. Amados irmãos, a graça e a paz de Jesus. Queria dizer que hoje é muito especial em razão de que esse é o nosso último culto, nossa última celebração gravada, né? E para a gente foi um tempo assim de grandes desafios, podermos realizar esse tempo de celebração nesse formato. Foi ao mesmo tempo desgastante, mas desafiador, e nós
podemos contar tudo isso como uma grande conquista, em razão de todo esse momento que estamos vivendo, de todas as dificuldades e lutas, as privações que nós passamos, podermos chegar a esse momento, celebrando ao nosso Deus, conduzindo a igreja a tempos de reflexão. Eu acho que, na verdade, muitas coisas esse tempo nos ajudou a avançar. E nós louvamos a Deus por isso, porque sabemos que Ele tem estado no controle de todas as coisas. E eu agradeço a Deus pela sua paciência. A partir do próximo domingo, quando estaremos iniciando, estaremos, na verdade, encerrando a nossa série de conferências, que estará iniciando no sábado, assim estaremos retomando os nossos cultos presenciais, será na verdade semipresencial, parte da igreja estará em casa, parte estará aqui, e também estaremos retomando os nossos cultos online, ao vivo. Então você vai estar acompanhando o que está acontecendo, o que vai estar acontecendo aqui ao mesmo tempo na sua casa, e nós louvamos a Deus por todo esse tempo que nós vivemos e vivenciamos aqui. E eu agradeço demais a Deus por cada irmão, Ministério de Louvor, pessoal da mídia, os irmãos que tiveram dando todo o suporte, fazendo com que esses cultos acontecessem, e buscamos fazer isso da melhor forma, com excelência, para que você pudesse ter essa experiência de adorar a Deus, mesmo na sua casa, mas que você pudesse se sentir abraçado, pudesse ouvir boas canções, palavras que pudessem impactar a sua vida, e nós louvamos a Deus por isso, por tudo que Ele tem feito. Mas bem, queridos, apesar de tudo, nós continuamos, e como é o tema da nossa série de mensagem desse mês de agosto, nós estamos avançando, e eu quero convidar você a continuar nessa pegada de avançar. Nós precisamos entender que Deus tem nos conduzido a vivermos dias novos, dias diferentes, mas isso não significa em nenhum momento que a igreja deixou de lado a sua essência, o seu papel de comunidade que anuncia, que proclama, que forma e que leva as pessoas a entenderem o amor do Senhor Jesus. Então, semana passada, nós falamos sobre avançar numa dependência do Senhor, entendendo que é importante não esquecermos que toda a nossa força, ela vem do Senhor. Eu fico olhando todo esse esforço que foi empreendido para que realizássemos tudo isso que nós temos visto aqui. Não pode recair sobre nós a vaidade de achar que tudo isso foi fruto unicamente da nossa inteligência. Tudo isso foi fruto da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da graça dele. Você não pode imaginar que nada do que aconteceu na sua vida, o que acontece na sua vida, é fruto do seu esforço apenas. É um conjunto onde nós, caminhando e sendo cuidados pelo Senhor, participamos desse processo onde Deus nos ajuda a enfrentarmos as lutas que se colocam diante de nós. Então, todo o nosso esforço só ganha sentido quando nós entendemos que o Senhor é aquele que nos conduz, é aquele que nos guia. Então, queridos irmãos, nessa segunda mensagem dessa série, nós vamos falar agora na ideia de avançarmos na missão de Deus. Se nós falamos de avançar nessa dependência do Senhor, que cuida de nós pessoalmente, do nosso íntimo, da nossa vida, eu quero lhe convidar a pensar agora num avanço no sentido de que Deus tem uma missão e que Ele convida o seu povo a participar dessa missão. Para isso, eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 12. Você vai entender que esse
no início, os primeiros 3 versículos desse capítulo 12, é essencial para que possamos compreender e entender a dimensão do Evangelho e de como o Evangelho ele não está restrito apenas ao Novo Testamento, mas que desde o passado Deus já anunciava, Deus já preparava o caminho para que o seu Evangelho, para que as boas novas, as boas notícias chegassem até nós. Então eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 12, e assim fazermos essa leitura juntos, compreendendo aquilo que o Senhor tem para nos dizer através da sua palavra. Gênesis capítulo 12, um texto muito conhecido, na verdade, esse versículo, esses 3 versículos, ou a partir do capítulo 12, é uma divisão importante, é um salto importante para 2 momentos da história da humanidade. Um que envolve a criação e todas as consequências da queda, e a partir do capítulo 12, a maneira como Deus estabelece uma aliança para retomar novamente esse projeto de uma nova criação, de uma nova realidade, de um novo mundo. Diz então o texto da palavra do Senhor: então o Senhor disse a Abraão, ou a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu não sei ou como você lê esse texto, quando você o leu, como você compreendeu esse texto, mas deixe-me clarear um pouco a partir do contexto anterior desse texto. A ideia é o seguinte, é que tudo parecia estar bem. Após 6 dias, Deus descansa de sua obra criacional. No centro de sua criação estão 2 criaturas criadas à sua própria imagem e semelhança. Havia afinidade entre a criatura e o seu Criador. Eles não foram criados como criaturas estáticas, sem vontade ou desejos. Mas um certo dia, a criatura resolveu desviar o caminho do coração e voltar-se contra o seu Criador. As consequências vieram em cadeia. A morte, significando o completo afastamento do seu Criador, a criação sofrendo as consequências do pecado, desencadeia-se assim um completo desastre na humanidade. A sequência da história é marcada por desavenças, ciúmes, assassinatos, orgulho, promiscuidade e juízo. Diante de uma história como essa, nós chegaríamos à conclusão de que está tudo perdido. Mas aí então, é nos apresentado Gênesis, capítulo 12, versos 2 e 3, versos de 1 ao 3 em especial, que sugere como esperança para todos o caos, deixado pelos capítulos anteriores. Existe esperança mesmo diante de todo o caos que nós vimos do capítulo, pelo menos do capítulo 3 até o capítulo 11. Para o estado de pecado em que se encontrava a humanidade, a solução é a bênção. É a partir daqui que veremos que avançar na missão de Deus implica em um comprometimento identitário com seus mandamentos. Para que nós possamos compreender o que acontece a partir do capítulo 12, e é interessante porque alguns estudiosos, compreendendo e fazendo uma análise mais integral, mais completa, mais ampla da Bíblia, muitos deles dividem
a Bíblia, todo o livro da Bíblia em duas partes. Aquela que vai de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, onde consta a criação, a queda, os processos de juízo de Deus contra uma humanidade caída e distante dele, e em seguida uma segunda parte que vai do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 22 de Apocalipse. Então, essa divisão seria mais ou menos a ideia de que nos primeiros capítulos de Gênesis está todo o processo de criação, de queda, a situação em que essa queda coloca a humanidade, mas a partir do capítulo 12, o processo de esperança, a escolha de um homem que se transformaria numa nação e que iria gerar esperança para toda a humanidade, e não apenas para uma nação, não apenas para um povo, mas acima de tudo uma bênção para toda a terra e para todo o planeta. Ora, é exatamente nesse ponto que é importante nós entendermos qual é o nosso papel, como é que nós que fazemos a igreja hoje, nos inserimos dentro desse processo de restauração da criação e de restauração e de redenção de tudo aquilo que Deus fez. Então eu queria começar essa reflexão a partir da seguinte ideia. Para entendermos a nossa missão hoje, é importante entender o passado. A condição de pecado não fez com que Deus desistisse da sua criação. Por que nós estamos pensando em avançar na missão de Deus? Porque se nós tivéssemos apenas os primeiros capítulos de Gênesis, ficaríamos numa profunda, mesmo lembrando de versículos ou de textos como Gênesis capítulo 3, verso 15, onde Deus, ele já propõe ali uma sinalização do seu cuidado, da sua redenção e da sua providência em relação à restauração de tudo aquilo que ele havia criado. Mesmo assim, ficaria a ideia de que está tudo um caos e não tem como resolver, nem mesmo o dilúvio conseguiu pôr em ordem toda a criação, e o coração do homem ainda continuava muito distante do seu Criador. Se nós tivéssemos apenas os primeiros capítulos, na verdade estaríamos extremamente limitados em entendermos para onde avançaria o projeto de Deus de restaurar todas as coisas. Então é muito importante, toda vez que nós lemos o capítulo, ou lemos a Bíblia, especialmente iniciando a partir de Gênesis, podemos fazer essa reflexão de como aquilo que somos hoje está muito relacionado com aquilo que aconteceu no passado. Primeiro, lembrarmos de como tudo estava muito perfeito, como Deus havia criado todas as coisas, de Adão e Eva como sendo o principal da sua criação, sabe, como Deus estava feliz, e como o próprio Deus, ele vinha conversar com o homem, como havia uma relação perfeita, um equilíbrio, uma harmonia nessa relação do Criador com a sua criatura. Mas é interessante, já vimos isso em outros momentos, que o desejo do coração do homem, ele se perde, o homem se perde no caminho dos seus próprios desejos, e aí ele encontra de repente a possibilidade de ser igual a Deus, de se tornar como Deus. E é nesse desejo, nessa vontade, que o homem abre mão da dependência do Senhor, e assim a queda está estabelecida, e esse homem, perdendo comunhão com o Senhor, ele compromete todo o processo, toda a história e todo o futuro. E diante dessa condição de queda, de pecado, e olhando o que vai acontecendo, de repente ali o assassinato de Caim contra Abel, e como o seu coração estava amargurado e distanciado de Deus. Quando você sabe de um homem que mata outro homem por causa de uma circunstância boba, pelo menos aparentemente,
pisou no pé e assim eu tirei a vida de outro. Quando você percebe toda uma trama da humanidade em se distanciar, em querer criar a sua própria cidade, a rivalia de um projeto de Deus, de uma humanidade unida, caminhando junto, e de repente o homem diz: nós não precisamos de Deus, vamos construir o nosso próprio castelo, o nosso próprio mundo, nossa própria fortaleza, nossa própria cidade. E diante dessa situação de distanciamento, diante desse momento em que o homem se coloca completamente distante do Senhor, você vê em um tempo de promiscuidade, surge um momento em que os homens, eles não se valorizam, em que as pessoas se tratam de maneira promíscua. Então Deus resolve dar cabo da humanidade por meio de um dilúvio. O problema é que o pecado e o distanciamento não é algo externo apenas, é algo que está na natureza do homem. E diante desse caos, diante dessas circunstâncias, desse mundo caído, sem esperança, Deus entra em cena por meio da vida de um outro homem. É interessante, e eu quero que você preste muito atenção nisso. A missão é de Deus, portanto Deus, Ele não depende daquilo que somos. Quando Deus resolve vocacionar, chamar, eleger alguém, Ele não gera expectativa naquilo que aquela pessoa vem fazendo ou faça, simplesmente Deus escolhe. E é interessante porque lá no livro de Josué é revelado que Abraão era um homem que vivia a realidade de qualquer outro homem do seu tempo. Israel não existia aquela adoração teocêntrica voltada para um único Deus. Abraão era um homem que vinha da região da Babilônia, era um homem que adorava outros deuses, e mesmo assim Deus escolhe esse homem para que por meio dele o projeto que Deus havia estabelecido lá no Éden se cumprisse. E antes de nós falarmos de qualquer coisa a respeito de um evangelho que salva pessoas individualmente, nós precisamos compreender essa dimensão mais ampla do evangelho. Nós precisamos compreender como nós podemos fazer parte desse projeto macro de Deus, desse projeto que envolve a restauração e a redenção de tudo aquilo que Ele criou, inclusive dos homens, a salvação, inclusive o planeta, inclusive os novos céus e a nova terra. Então, nós precisamos compreender como nós nos encaixamos dentro desse projeto macro de Deus, para podermos avançar. Nós avançamos na dependência, mas nós avançamos na compreensão de quem nós somos dentro desse projeto de Deus. Nós precisamos compreender, portanto, a missão. Nós precisamos compreender como nós nos inserimos dentro dessa missão hoje. Para isso, nós precisamos entender o nosso passado. E o nosso passado é o passado que se identifica com a queda de Adão, com o seu pecado, com o seu orgulho, com a sua presunção. A condição de pecado não fez com que Deus desistisse da sua criação. Isso é importante. A queda, o distanciamento, o próprio julgamento de Deus, tanto em Babel, na cidade dos homens, como dentro do próprio dilúvio, não distancia Deus do seu projeto de restaurar todas as coisas. A condição, portanto, de pecado não permite que Deus se distancie do seu projeto criacional. Mas existe um outro fator importante, é que quando nós entramos no capítulo 12, nós somos apresentados, portanto, ao projeto de Deus em elegendo um único homem, sua família, pudesse apontar para o futuro e Deus se apresentar à humanidade como sendo de fato o único e verdadeiro Deus que criou todas as coisas. Adão, sua descendência, a nação de Israel,
serviria como um paradigma, olhando para trás, reconhecendo o autor e consumador de todas as coisas, olhando para frente, percebendo o Deus que providencia todas as coisas, e Israel olhando para fora como um paradigma e um modelo para as nações. É interessante que esse modelo e essa estrutura de olhar para trás, olhar para frente, olhar para fora, ela envolve inclusive a própria igreja. É muito perigoso quando a igreja ela começa a olhar apenas para trás, e ela começa apenas a viver a alegria de pertencer a um Deus que livrou o seu povo, que conduziu o seu povo. Mas é perigoso também quando a igreja apenas, ela olha para um Deus de providência, um Deus que age no meio do seu povo, que continua atuando, mas se esquece de olhar para fora. E de entender que o projeto de Deus não é um projeto intra-igreja, não é um projeto para dentro da igreja, é um projeto que envolve a igreja na sua missão. É quando Deus convida o seu povo para fazer parte do seu projeto. Por isso que a gente diz que a fé só é fé se ela é pública, se ela estiver para fora. A fé não é uma experiência privada de dentro da minha casa. Por isso que nós, quando conduzimos a mensagem, as boas notícias e as boas novas, nós levamos com ela, e você vai perceber isso, nós carregamos com ela, conduzimos com essa mensagem os aspectos da prática da nossa vida. Veja, Deus não disse para Abraão apenas, eu vou lhe escolher e vou fazer você uma grande nação. O processo, isso vai se desenvolver logo nos capítulos seguintes de Gênesis, a repetição da aliança, tanto para Abraão, quanto para os seus descendentes. Mas Deus vai estabelecendo como é que essa aliança e como essa relação missional, essa relação de uma promessa de terra, uma promessa de bênção, ela vai se colocando, ou vai se fazendo prática, tanto na vida de Abraão, quanto na vida do seu povo. É por isso que a gente diz o seguinte, que a eleição de Abraão tem um significado importante para a nossa missão. Quando nós olhamos para Abraão, nós estamos olhando o homem que Deus escolheu para ser o primeiro, aquele de onde sairia todo o projeto futuro do Senhor. A eleição de Abraão não é apenas a eleição para ganhar algo. Existia uma tarefa ligada ao seu chamado, e isso é interessante, porque veja, Deus não escolhe Abraão apenas para ele ganhar terra, Deus não escolhe Abraão apenas para ter uma grande família, Deus não escolhe Abraão apenas para ser uma grande nação, mas como isso acontece? Você vê, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 18, a partir do verso 19, quando ele diz o seguinte, a partir do verso 16, ele diz assim, quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele toda a nação da terra, todas as nações da terra serão abençoadas. Eu quero que você preste atenção nisso. Apesar em um certo momento haver uma exclusividade de Israel, mas Israel ou Abraão e sua descendência é escolhida para ser uma bênção para as nações. Agora veja o verso 19. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Ora, como as bênçãos do Senhor iriam alcançar Abraão
Abraão e sua descendência? Pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele prometeu. Ande no caminho, seja justo. Existe uma prática, veja, o alcance ou a missão, o cumprimento da missão é dado a partir do momento em que a igreja, como modelo, ela serve ao mundo e aponta ao mundo por meio de atos de justiça, porque essa mesma exigência que é dada à família de Abraão, ela é exigida inclusive da própria igreja no Novo Testamento. Abraão não é simplesmente aquele que vai receber as bênçãos de Deus, mas por meio de atos de justiça, por obediência à lei do Senhor e aos seus mandamentos, Deus cumpre a sua aliança e cumpre em Abraão, na sua família, em Israel e na igreja, aquilo que ele havia prometido, de que ele, o Senhor, seria reconhecido de todos os povos e de todas as nações como sendo o único Deus, Senhor verdadeiro, o Rei dos reis, aquele que virá, que vai implantar o seu reino. Portanto, é um privilégio que a igreja tem de participar dessa missão. Eu já falei isso em outros momentos. Nós não somos convidados por Deus simplesmente para nos reunirmos e realizarmos cultos. Eu sei que às vezes isso não entra muito bem nos nossos ouvidos, eu sei que isso às vezes incomoda a gente, deixa a gente um pouco perturbado, porque todos nós nascemos e crescemos dentro de uma ideia de que ser crente é isso, é vir para a igreja, é participar dos cultos. Mas a visão mais ampla, ela aponta que nós fomos convidados pelo Senhor para fazermos parte da sua missão, que inclui o culto, que inclui a celebração, mas que, acima de tudo, nos coloca como sendo instrumentos de Deus para que o mundo saiba quem é o nosso Senhor. A igreja é um modelo, é um paradigma para o mundo. Por isso, se nós queremos avançar, nós precisamos avançar nessa perspectiva de uma igreja missional, de uma igreja em que não está apenas preocupada com a salvação das pessoas, mas que acima de tudo, ela está preocupada em ser um instrumento de Deus para anunciar ao mundo e proclamar ao mundo que Jesus está restaurando toda a sua criação. Portanto, tudo aquilo que estava perdido. Às vezes, como é que as pessoas interpretam os primeiros capítulos de Gênesis? Dizendo assim, olha, é o seguinte, acabou tudo, está tudo destruído. A única coisa que Deus resolveu realmente fazer foi o seguinte, salvar o homem. O resto vai tudo por água abaixo. Não, não, não. O projeto de Deus é um projeto de restaurar a sua criação. Romanos capítulo 8. Portanto, eu quero que você entenda, meu irmão, que se nós queremos avançar como igreja, nós precisamos compreender o nosso papel no mundo. Nós precisamos entender que a igreja é um ente público. A igreja não é uma comunidade da vida privada das pessoas, da vida pessoal e particular das pessoas. Quando alguém chegar para você e disser assim, olha, deixe a sua religião dentro de casa, é impossível que você consiga deixar a sua religião dentro de casa, porque nós somos formados a partir das nossas crenças. Aquilo que nós acreditamos, a maneira como nós enxergamos a vida, a nossa cosmovisão,
a maneira como enxergamos a realidade, ela é forjada a partir das nossas crenças. Tentar impedir isso, criar um indivíduo neutro, vazio, oco, de qualquer sentimento ou percepção a priori, é impossível. A igreja é um ente público. E a igreja não tem ânsia por poder, a igreja não quer se colocar como sendo a salvadora do mundo, não. A igreja está aqui para apontar os atos de justiça de um reino que ainda virá. Portanto, a igreja ela não se encaixa em nenhum aspecto. Os discípulos não entenderam isso quando Jesus chegou, porque para eles é o seguinte: Jesus veio e vai implantar o reino, e vai desbancar Roma. Mas não, Jesus disse: vocês não estão entendendo, o meu reino não tem nada a ver com essa realidade que vocês estão vendo, meu reino é outro. Por isso que a igreja, os homens, os santos de Deus, aqueles que conheceram Jesus e foram aproximados e reconciliados dele, eles hoje na cidade dos homens tentam apontar aspectos desse reino futuro. Nossa ligação com as promessas feitas a Abraão na aliança. Existe uma ligação importante. A vocação de Abraão é para ser uma bênção para as nações. Veja, o mundo está um caos. Deus elege Abraão. Abraão será aquele a quem Deus vai estabelecer um novo processo, uma nova maneira de poder alcançar novamente o seu projeto. Israel se torna essa nação referência, ou pelo menos deveria. Ao longo da sua história, Israel vai se perdendo e não consegue de fato exercer esse papel que atrai o mundo. Portanto, Deus estabelece a igreja, e a igreja chega como a comunidade de todos, dos gentios, dos judeus, dos gregos e de todos os povos, e a igreja então ela cumpre esse papel, talvez agora não sendo como aquela comunidade que simplesmente atrai as pessoas para fazer parte, mas aquela comunidade que sai, que é enviada. É por isso que o Novo Testamento, a igreja, lá em Atos, ela começa sendo espalhada. Ela tenta se juntar como uma sinagoga, como um centro ali no mesmo lugar, mas de repente ela se espalha de novo, e vai se espalhando, e vai se espalhando, e assim é a igreja, assim somos nós. É por isso que a pandemia, por mais que os decretos tenham impedido a igreja de se reunir, mas a nossa missão não é se reunir, a nossa missão é se espalhar. A missão da igreja está espalhada no mundo. Nos reunimos de vez em quando, claro, uma vez por semana, para celebrarmos e falarmos das conquistas e das vitórias, de como foi a nossa semana no trabalho, como proclamamos e fomos testemunhas de Jesus na maneira de exercer o nosso papel na escola, no trabalho, aonde estivermos. A igreja é orgânica, é dinâmica. A igreja não consegue ficar parada. A igreja não se constitui por reuniões, por performance. A igreja é o corpo de Cristo no mundo, para o mundo, anunciando ao mundo que Jesus virá e que breve virá e que seu reino estará estabelecido. Essa é a igreja. Por isso que nós avançamos nesse sentido. Não estamos preocupados se de repente vai haver perseguição, se vamos ter direitos retirados ou não, não importa. O que importa é que estamos avançando para o reino do Senhor. Esta vocação, ela perpassa as fronteiras de Israel. Então não estamos falando de uma nação apenas chamada Israel. Estamos falando agora de uma nação que se transformou, ou deveria ser um paradigma e um modelo para o mundo, de um povo que cumpre os mandamentos do Senhor, que vive os mandamentos do Senhor, mas que agora a igreja é convidada a fazer parte, porque a promessa e a aliança do Senhor, ela ultrapassa as fronteiras de Israel. É o apóstolo Paulo que consegue enxergar isso, porque ele une
a vocação, a eleição de Abraão, a justificação pela fé. O ato de fé, de crer em Deus como providência. Está lá em Gálatas, capítulo 3. O apóstolo Paulo, então, ele faz novamente essa menção, ele diz, ele repete isso, quando ele diz, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas. Gente, preste atenção, boas novas é evangelho. O Novo Testamento está dizendo, vou repetir para você, capítulo 3, verso 8, lá de Gálatas, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por isso que você não pode dizer que o Evangelho é uma coisa do Novo Testamento. O Evangelho é uma coisa da Bíblia. Está lá, em Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Olha só, a ideia de que por meio de você, todas as nações serão abençoadas, está relacionado ao quê? Ao Evangelho, às boas novas. O que são essas bênçãos? Que bênçãos são essas recebidas pelas nações? O Evangelho, as boas notícias de Jesus. Precisamos avançar num conceito muito claro de que a igreja tem um papel missional no mundo. Eu quero lhe convidar, meu irmão, a ter esse coração voltado não apenas para as missões. Missões é importante porque é um dos empreendimentos da missão. A missão é o amplo, é o completo, é o integral. A missão tem a ver com o coração de Deus, com o projeto de Deus. Missões são os empreendimentos, é como a igreja, ou o que a igreja faz para executar a missão. Portanto, a igreja vai a outras nações, a igreja entra nos campos de refugiado, a igreja entra nas favelas, a igreja entra nos bairros mais nobres, a igreja ela vai se infiltrando em todos os lugares e ela vai proclamando Jesus. Portanto, esses empreendimentos da missão vão fazendo com que a igreja seja conhecida. Então eu quero convidar você hoje à noite para avançar na missão de Deus. Você precisa, e eu preciso, e a igreja de Jesus precisa assumir o seu papel público de proclamadora do Evangelho. Eu quero lhe dar alguns exemplos disso para nós caminharmos para a conclusão dessa mensagem. Como a igreja exerce um papel público e como o Evangelho ele chega aos lugares por meio do exemplo da igreja. A igreja, o Evangelho, as boas notícias, ela se aproxima de todas as esferas e de todos os campos da sociedade. A sua família, minha pergunta então é, fazendo essa reflexão, a sua família é um núcleo, é um empreendimento da missão de Deus? Na sua casa, no relacionamento da sua família, de você com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo, com seus familiares, a sua casa é um luzeiro que aponta um reino de justiça, de verdade e de equidade? O seu trabalho é um lugar aonde o Evangelho ele chega por meio dos seus atos de bondade, aonde você não tenta passar a perna, onde você não tenta enganar o patrão, onde você não tenta enganar o funcionário, onde você é justo no salário que paga. O Evangelho, ele chega na sua escola como um ato público, aonde você se torna um modelo para os seus colegas. O Evangelho chega no campo
dos debates políticos, públicos que resolvem e que estão aí para resolverem os problemas da nossa sociedade, os problemas da desigualdade, os problemas da economia, os problemas da justiça social, eu lhe pergunto, existem aspectos da comunidade do reino que são vistas nesses lugares? Por meio da comunidade que aponta o reino de Deus? Então, preste atenção. Se o evangelho de Jesus que você vive, ele está apenas resumido a esses encontros da igreja, tem um problema sério com isso. Primeiro porque ele não é evangelho, ele é reunião religiosa. O evangelho não é reunião religiosa. O evangelho são as boas notícias. Mas as boas notícias precisam chegar nos lugares aonde é impossível de chegar por outro meio que não seja pela proclamação e pelo anúncio. Por isso que uma das mensagens que teremos nessa série é avançando na proclamação. Se a igreja não está engajada em um projeto de anunciar os aspectos do reino de Deus em todos os lugares, em todos os ambientes, significa dizer que ela está perdendo tempo apenas com encontros dominicais. Portanto, se nós queremos avançar, e em especial, se queremos avançar nesses novos tempos, nesses novos dias, nós vamos precisar muito estar alinhados com a missão de Deus e com o seu projeto. Então eu quero lhe convidar, meu irmão, em nome de Jesus, a pensarmos juntos, a caminharmos juntos. Olha, é um privilégio, o apóstolo Paulo, ele vai falando isso, igrejas do Novo Testamento diz que se sentiam privilegiadas em serem instrumentos de Deus nas mãos dele, para serem proclamadoras do Evangelho de Jesus. É um privilégio para a igreja. Você, na sua casa, individualmente, foi colocado no corpo de Cristo, para que assim você fosse um empreendedor do reino. É por isso que você é chamado, nós somos chamados, a igreja é chamada de embaixadores de Jesus, embaixadores do reino de Deus. Nós somos representantes do reino de Deus no mundo, e um representante, ele não fica só dizendo para as pessoas o que é o reino lá, ele dá demonstrações do que é o reino. Então eu quero lhe convidar a não ser apenas um agente de agência de passagem que apenas dá às pessoas vouchers ou passagens para uma outra dimensão, para uma outra realidade, para um outro mundo, para um céu, mas eu quero lhe chamar para ser hoje instrumentos de Deus. Para que quando a pessoa chegue no outro lugar, no céu, ou seja onde for, quando ele chega lá, ele vai dizer assim: nada disso é novidade, porque eu já vi gente vivendo essa realidade aqui, lá embaixo, lá na terra, lá nos lugares aonde eu andei. Se não, queridos irmãos, vira apenas discurso religioso. Vamos avançar na missão, vamos avançar na missão que pertence a Deus, não pertence a mim e não pertence a você, mas pertence a Deus, e somos privilegiados de sermos eleitos por Deus, para sermos os meios pelos quais Deus iria e vai e tem feito com que o seu nome seja conhecido, reconhecido, falado, proclamado, anunciado a todo mundo. Em nome de Jesus, é hora de avançar na missão de Deus. Eu quero lhe convidar para concluirmos esse momento orando e intercedendo juntos, uns pelos outros, você orando por mim, eu orando por você, e nós juntos nesse tempo, colocando nossa vida e o nosso coração diante do Senhor, pedindo a Ele que nos ajude. Vamos fazer isso em nome de Jesus? Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com uma alegria muito grande no coração, e a alegria que nos perpassa é a de que nós somos eleitos do Senhor para sermos então os instrumentos que Deus usa para proclamar o Teu nome aos povos. Obrigado, Senhor, porque
a tua promessa de um novo reino não ficou reservada apenas ao povo de Israel, mas chegou e se aproximou de nós. O Senhor nos amou de maneira impressionante, fomos atraídos pelo Senhor e fomos colocados na tua presença, e hoje nós podemos ver, ó Deus, a ação, porque no dia em que o Senhor Jesus pôs os pés neste mundo, inaugura definitivamente o seu reino de misericórdia, de justiça, de poder, de verdade, um reino que não se compara a nenhum outro neste mundo, nenhuma ideologia política, nenhuma mentalidade, nenhuma ideia deste mundo criada pelos homens supera, chega sequer perto, grande projeto de redenção do nosso Senhor. E nós, a igreja, fomos convidadas a avançar com o Senhor nesse projeto. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque a despeito dos meus problemas, das minhas lutas, das minhas dificuldades, dos dilemas da minha alma, o Senhor me convidou para fazer parte do teu projeto. Muito obrigado por isso, Senhor. Como isso nos alegra o coração. Nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, finalmente estamos concluindo esse tempo de mensagem, mas eu quero lhe convidar, próximo final de semana, estarmos juntos para um tempo de louvor ao Senhor. Vamos estar numa conferência muito abençoadora. Teremos o pastor Lívio, ele vai estar conosco, pregando, nos incentivando, nos animando. A ideia é que ele traga mensagens voltadas para nos orientar e para nos estimular quanto ao papel da liderança da igreja, quanto ao papel da proclamação do Evangelho de Jesus. É um homem de Deus, foi muito atencioso conosco, muito solícito, e assim, eu agradeço a Deus desde já pela vida dele. Então eu quero lhe convidar, a partir da semana que vem, nós estamos retomando os nossos cultos presenciais e temos orado muito a Deus para que tudo transcorra bem, para que esse tempo de pandemia esteja diminuindo, para que as pessoas estejam se cuidando. Vocês não sabem o cuidado que nós vamos ter e que nós temos tido para que você possa ter toda a segurança necessária. Então, que Deus lhe abençoe, que lhe dê uma semana muito rica da presença do Senhor na sua vida e que você possa estar cumprindo a missão que Deus lhe outorgou como testemunha do seu Evangelho. Então, uma boa noite, que Deus lhe dê uma semana rica e abençoada. Para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo o que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia
Plano pra salvar, fato pra selar, silêncio do céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou, no palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa igreja é um projeto de Deus, nossa vida é um projeto de Deus, nossa família é um projeto de Deus. E a gente está encerrando, né, mais um momento de louvor, mas gratos a Deus, né? Gratos a Deus pela semana, gratos a Deus por mais uma semana também que está se iniciando. E somos gratos, né, pelo seu livramento, somos gratos por sua graça, sua misericórdia. E olha, a gente está com saudade, né? Aqui o grupo de louvor, a turma aí da mídia, né, que está por trás aí das câmeras, né? Todos aqui nós estamos ansiosos para voltarmos e estarmos juntos. E eu estava me lembrando essa semana, né, das senhoras, né? Aquele abraço gostoso, né, que a gente dava em vocês, né, que estavam cheirosas, essas senhoras todas cheirosas, né, os idosos,
né, que estão tão aflitos, né, assim, poxa, querendo voltar e falando, poxa, quando é que a gente vai voltar? Mas está bem pertinho, né? Com a graça do nosso Deus estamos perto de voltar. E agora, eu me lembro até da expressão do pastor, né? Gente, vocês não têm noção, né? Como nós estamos aqui. Mas queremos também desejar, hoje é o Dia dos Pais, né? Para variar, todos os anos, né, a gente acaba muitas vezes passando batido, e dessa vez, né, com todo esse isolamento social, mas queremos desejar a você, pai, né, um feliz Dia dos Pais, que Deus possa nos abençoar. Eu também sou pai aqui, eu acho que quase a maioria aqui mas queremos desejar a você, do fundo do nosso coração, né, muita paz, muita alegria, que a família, né, que Deus possa estar abençoando a sua família, abençoando o nosso lar, tá certo? E que juntos, né, somos mais fortes, né, juntos nós venceremos qualquer coisa, qualquer batalha, e essa não vai ser diferente, né? Então vamos encerrar cantando esse cântico, né, juntos, né, e lembrando que próxima semana estaremos novamente aqui, mas que em breve, se Deus quiser, Deus assim permitir, estaremos juntos, cantando juntos, nos abraçando. E ao vivo, né? Próxima semana ao vivo. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós não poderíamos encerrar esse momento sem antes deixarmos uma homenagem aos nossos pais, feito pelas crianças da nossa igreja. Oi, painho! Você é muito especial pra gente. Te amo. Que Deus te dê muitos anos de vida, a gente te ama muito. Feliz Dia dos Pais! Pai, você me amou muito desde pequeno e eu queria agradecer por tudo isso, pai. Te amo. Papai, Eu te amo. eu te amo. Coração. Olha pra lá. Oi, pai, filhos dos pais. Nós estamos aqui para te agradecer no dia dos pais, que a gente te ama muito, que você encaninga os gatos, que você encaninga essa casa inteira, a gente, mamãe, e eu quero agradecer por tudo que você fez com a gente. Você é muito especial, pai, te amamos. Muito. Oi, painho! Feliz Dia dos Pais! Eu espero que esse dia seja de muita alegria e agradeço todo o cuidado. Oi, painho! Feliz Dia dos Pais! Que Jesus te abençoe nesse dia maravilhoso. Obrigado por cuidar de mim. Eu te amo. E me dá meu celular, por favor. Eu também quero. Uma, duas, meia e Feliz Dia dos Pais! Pais, a gente gostaria de agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez pela gente, por todos os momentos que o Senhor esteve sempre do nosso lado apoiando. E a gente queria dizer que nós amamos muito o Senhor e que a gente agradece todo dia a Deus por Ele ter colocado o Senhor nas nossas vidas. Sim, foi Feliz Dia dos Pais, primeiramente. Eu queria agradecer por Deus ter colocado vocês em nossas vidas. E só apoia a gente, ajuda a gente, compra as coisas que a gente quer. E quando realmente não dá, você diz que não dá e pronto. E é isso, eu tenho a falar isso, agradecer a Deus por todo dia. Abençoando você, minha mãe, minha irmã, eu. É isso. Nós te amamos muito. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, beijo. Ei, papai, eu, Melinda, quero agradecer pelo papai que você é, porque você é o melhor pai do mundo e Deus foi muito bom para mim quando escolheu você para ser o meu papai. Eu e mamãe te amamos muito, papai, muito, muito. Um beijão bem grande. Você é o melhor pai do mundo. Te amo. Feliz Dia dos Pais. Oi, meu herói. Sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Vai você, meu herói. Sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, eu te amo. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro. Papai, eu não tenho medo de nada, porque você cuida de mim. E eu divido com você duas coisas que você gosta muito: seu trabalho e o seu time. Papai, eu te amo. Feliz Dia dos Pais! Você